Oi, gente. Boa noite de novo. Agora sim. Vamos lá. E aí, alguma dúvida? Fala, Eduardo. Maria Eu, Eduarda. é, então, eu queria perguntar se a vista de prova ela foi gravada, porque eu perdi. Eu cheguei, acho que já cheguei tarde já. Não, não foi gravada. Mas você pode marcar comigo o horário que você quiser ver a sua. Ah, tá. Que foi só cada Não, um mas vendo nem a é sua só. prova mesmo. Ah, entendi. Nem era só para isso, não. Era para ver também para critérios didáticos, Ah, tá. para entender. Então tá, obrigada, tá? Eu vou Nada. depois falar com você no privado. Beleza. É, então, vamos lá. Professor, Oi. Quem me chama? é que Karina, é que eu cheguei depois da de prova e eu não escutei sobre o trabalho. Se vai ter alguma aula sobre, se a quantidade de páginas, essas coisas. Eu não falei nada sobre trabalho, não, mas. Enfim. Aqui eu vi no chat. Aí alguém tinha perguntado, aí eu não sei se alguém falou. Ah, tá. Eu acabo esquecendo de ver o chat, né? Porque eu fico olhando as outras janelas. Aí, se a pessoa quiser repetir a pergunta, ou se você lembrar, eu posso até responder. Mas assim, eu nem lembro mais o que é o trabalho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, vamos lá, trabalho. Trabalho não, equipes. Deixa eu abrir aqui o Teams só para ver o que eu pedi no trabalho, que já tem tanto tempo que eu não faço a menor ideia. Trabalhos. Mais superfícies é para o dia 26. Então vamos ver o que eu peço. Dissertar sobre a adsorção. Aí, origem do fenômeno, meia página. Tá? Tipo de adsorção física e química, o resto da página que vocês usaram. Meia página só a frente, tá? Isso, assim, se vocês quiserem falar mais ou menos, é com vocês. Isso eu estou dizendo assim, seria o suficiente, tá? Em média, mas pode falar mais ou menos. Quimisorção. Isoterma de Langmuir para dissolução associativa e dissociativa, tá? Então é dedução da isoterma de Langmuir associativa e dissociativa e discutir um pouco. Dá, sei lá, menos de uma página, tá? Então a parte de trás da primeira folha. Adsorção física, tipos de adsorção física e modelo BET. Modelo B, os tipos, tá? Também vai aí, né, por conta que é desenho, né? Então você pode desenhar um pouquinho grande, vai uma página na frente, né? E aí você faz uma pequena descrição do que significa cada um. Modelo BET não precisa botar a dedução completa, só considerações, né? Fórmula final e o que se consegue tirar dela. Então, duas folhas, tá? Frente e verso. É o suficiente. Se vocês quiserem escrever mais, é com vocês. Menos também, às vezes tem algum ponto ou outro que não está se sentindo tão seguro, resumiu mais, também não tem problema. Certo? Tá bem, obrigada. Tá? Então, só para colocar algumas questões em relação à prova, tá? Deixa eu abrir a prova aqui. Eu não vou botar ela na tela, não, mas é só para eu me guiar, que eu lembro aqui o que vocês mais erraram. Então, calcule a solubilidade de cloreto de prata em nitrato de sódio, 0,1 molar. Tá certo? Essa questão 90% da turma, 99% da turma acertou, tá certo? Então não houve muito problema. A questão 3, tá certo? A questão 3, quantidade medida da água, forma mais pura, 0,55, calcule a constante de equilíbrio iônico da água. Aqui, né, eu vi duas classes. Teve gente que botou, né, KW igual a concentração do H+, vezes concentração do H- dividido pela concentração da água. E aí já começa tudo errado. Tá? Primeiro que não tem concentração da água embaixo. Né? KW é a atividade do H+, vezes a atividade do H-. Tá? A atividade da água é muito próxima de 1, então ela não aparece na fórmula. Não existe essa história que contaram para vocês que a condutividade da água, que a concentração da água é constante, tá? Isso é balela, isso não existe, tá? Então, algumas pessoas erraram esse ponto, né? E a maioria fez uma salada mista aí com alfa, coeficiente de atividade,
concentração de água e a atividade da água e alfa da água, tá? Fizeram uma zona, então aí acabaram errando aí, né, a parte principal da questão. Na questão 4, tá? Teve uma pessoa, acho que eu não lembro se foi uma pessoa, se foi uma dupla, que ao invés de fazer o gráfico de viscosidade contra a taxa, fez o gráfico de tensão contra a taxa que estava no material. Então tá errado, tá? Praticamente todos tiveram problema no gráfico do fluido de Bingham, né? Que fizeram como se fosse, né, uma assíntota vertical. Gente, não é que ele tem viscosidade infinita quando tende a zero a taxa de cesariamento. Ali é um ponto, tá, aonde não existe o valor da viscosidade para a taxa de cesariamento igual a zero. Porque simplesmente você não. Se não tem movimentação do fluido, não tem viscosidade. Então, digamos, é um intervalo aberto em uma das extremidades. Aí muita gente fez uma assíntota vertical. Gente, quando você tende a taxa de cesariamento a zero, né, da pasta de dente, ela não fica com uma viscosidade infinita. Tá certo? Isso está errado. Tá? Apesar de estar errado, muitos livros colocam assim, mas no nosso material tá lá, né, o gráfico, né, começando no eixo X com viscosidade até constante. Tá? Então não existe essa assíntota vertical. Por último, tá, na questão 2, viscosidade de gases ideais e líquidos. Tá? E aí tem duas coisas. Primeiro, gás ideal, gente, olha só. E falaram que eu tinha falado que gás ideal tinha pressão baixa, tá? E tinha pouca interação. Eu acabei de ver o vídeo da nossa aula, tá? E eu estou fazendo um paralelo entre gás e gás ideal, dizendo quando o gás se comporta como gás ideal. Tá? Eu acho que vocês não entenderam muito bem, né? A pessoa que falou isso não entendeu muito bem a questão, né, da comparação em relação a falar simplesmente dos gases ideais. No nosso, né, problema aqui, questão 2, eu peço comportamento da viscosidade dos gases ideais. Gás ideal não tem interação, tá? Gás ideal em função da temperatura. Gás ideal não tem interação, então o que acontece? Aumenta a temperatura, aumenta a velocidade média das moléculas, sua energia e o número de choques, né, entre moléculas, que é o que causa o atrito entre as placas na viscosidade. Tá? Gases ideais é isso. Líquidos em função da temperatura. O líquido, né, ele tem interação. Então, não tem como a gente fugir da questão da interação. A grande questão aqui é o seguinte: quando eu aumento a temperatura, lembra lá da distribuição de Boltzmann? Então, a distribuição de Boltzmann, ela me diz o seguinte, que esse sistema ele se torna estável a energias, né, internas maiores. Como eu estou numa energia interna maior do meu sistema, e olha a diferença de como dizer, as interações intermoleculares elas são menos importantes. Não é que elas somem ou diminuem um valor, tá certo? Elas se tornam menos importantes frente à energia total do meu sistema. E aí isso faz com que as nossas, né, placas de fluido estejam mais soltas e a viscosidade acaba caindo. Tá? Então, assim, os erros principais foram esses, tá certo? Se eu não me engano, não teve ninguém abaixo de 7. Então, estamos aí bem, tá? Então, vamos lá. Alguma dúvida em relação a isso? A questão de prova, etc.? Então, tá bom. Então, vamos seguir aqui com a nossa... a nossa aula de hoje, tá? Então a gente terminou, né? Eu acho que foi a última coisa que a gente fez. A gente terminou aí a nossa eletroquímica, né? A primeira parte da matéria, a parte de fenômenos de transporte também. Então agora a gente entra na parte de fisicoquímica de superfícies de fato, tá? Se esse slide aqui não tiver lá no Teams, eu coloco hoje ainda quando acabar a aula, eu vou verificar. Tá? Então a bibliografia ela muda um pouquinho, né, tendo em vista que o Atkins e o Levine aí, eles não têm essa parte de fisicoquímica de superfície. Então tem alguns livros aqui. O principal é o Adamson, tá? É o mais comum de ser utilizado. Então,
é uma parte aqui de introdução, eu vou passar bem rápido, tá? Só sobre a importância e tudo. Tá? A importância da fisicoquímica de superfície em sistemas que vão ter uma superfície significativa, né? Em sistemas com alta relação área sobre volume. E, lógico, fenômenos que são inerentes à superfície, como, por exemplo, catálise heterogênea, né? Que ocorre na superfície dos materiais. Indústria, praticamente todas vão sofrer os efeitos, né, ou vão ter uma certa importância a fisicoquímica de superfícies, catalisadores, adsorventes, extração de petróleo, mineração agrícola, tintas, têxtil, farmacêutica, alimentícia, materiais de limpeza e até mesmo adesivos. Tá? Então, mesmo aquelas, né, por exemplo, a gente fica pensando, mineração, farmacêutica não tem nada, tem sim, que você usa bastante. Tá? Existem, né, duas descrições, digamos, teóricas, né, para a fisicoquímica de superfícies. Né? A primeira, né, que é devida ao Thomas Young, em 1805, é uma descrição que é basicamente um modelo mecânico para a superfície. Né? Então, o Thomas Young ele considera que a superfície é uma membrana elástica, tá certo? E essa elasticidade dela é representada por uma tensão superficial. Então, basicamente, é essa força que você faz para esticar essa membrana. Tá? Como eu disse, é um modelo mecânico, tá? Não é bom nem ruim, mas não é o que a gente vai estudar aqui. Tá? Um modelo que é interessante para a gente, né? E que é um modelo que ele tem um poder de descrição, né, de fenômenos fisicoquímicos muito maior, é o modelo do Gibbs, né, de 1872. Então, Gibbs, como vocês já sabem, é o pai da termodinâmica, tá certo? Então, ele explica a tensão superficial, né, através da chamada energia livre de superfície. Então, a gente parte para uma abordagem termodinâmica, tá, que eu acho assim bem mais interessante. Tá? Então, algumas definições que são extremamente importantes, tá? Primeiro, tá? A gente lembra lá, né? Como é que a gente vê uma superfície, né? Ou a superfície é a interface entre uma substância e a fase gasosa, né? Ou a interface entre duas substâncias, ou seja, duas substâncias colocadas uma em cima da outra, coladas. Como é que a gente... Deixa eu botar no mudo aqui. Como é que a gente, né, descreve, né, essa região aonde essas substâncias estão coladas, né? Aonde elas compartilham essa superfície entre elas, né? Como é que a gente descreve essa interface? Então, assim, no momento de vocês, né, a interface para vocês não é nada. Você tem material até aqui, o material A acaba aqui, começa o material B, tá? O problema é que ela não é, né? Interface não é bem isso, né? Esse modelo aí que vocês têm na cabeça, tá? A interface, vamos dizer o seguinte, ela é uma região de fronteira entre duas fases, que engloba um pedacinho de cada fase, e a gente já vai entender o porquê conforme eu for discutindo, tá? A superfície, né, é uma das fases em que o vácuo ou vapor desculpa, a superfície é quando uma das fases é o vácuo ou o vapor. Tá? Então o que acontece? Eu prefiro, né, eu não gosto do nome interface, pelo menos não para a descrição real do que está acontecendo, né, ali entre duas substâncias. Eu gosto do nome interfase, tá? E esse nome é óbvio, ele está descrito na literatura. O que é interfase? É uma região de espessura finita onde as suas propriedades dos seus materiais elas estão em transição. Então, ou seja, imagina o seguinte, você pega um tijolo, tá? Ou uma esfera de metal. O átomo que está lá no centro da esfera, tá? Que a gente chama de no seio da esfera, ou no núcleo da esfera, ou no bulk da esfera de metal, ele não tem as mesmas propriedades que o átomo que está na superfície, tá? Começa que a valência dele não é completa, né? Um átomo no seio do material, né? Ele tem lá átomos, né, ou moléculas, né, por exemplo, pode ser uma fase líquida, a água, por exemplo, ele tem átomos ou moléculas em volta dele, né, 360 graus em volta dele, né, tanto nesse sentido, né, quanto no sentido perpendicular. Então, tá certo? Ele tem átomos completamente ao redor dele. Um átomo na superfície, não. Ele está interagindo com, no máximo, ali metade, né, dos átomos ou moléculas ao redor dele. Porque o resto
né, é a outra fase. Então não dá para a gente dizer que eles estão na mesma situação. Então as propriedades da superfície são diferentes das propriedades do núcleo. E essa diferença de propriedades, ela se alastra, ela não ocorre só lá na camada superior. Ela vai ocorrendo para nas camadas mais internas. Desculpem. É óbvio que, né, que a gente continua falando de 3, 4 camadas atômicas, né? Sei lá, no metal, por exemplo, nobre, platina, isso deve dar aí 12 angstroms, entendeu? 1 nanômetro. Então a gente está falando de uma espessura muito pequena, mas ainda assim as propriedades são diferentes. Então essa região, né, onde as propriedades do meu material são diferentes das propriedades do núcleo dele, do seio da fase, é chamada de região de interfase. Tá? E é óbvio, essa interfase vai englobar, né, os materiais tanto da fase alfa quanto da fase beta, né? As duas fases que estão ali na nossa interface. Tá? Então, basicamente eu disse que eu já disse isso, né? Com outras palavras, as propriedades termodinâmicas são diferentes das fases mássicas. E a gente costuma definir, né, para essa superfície as chamadas propriedades termodinâmicas em excesso. Energia interna em excesso, entropia de excesso, energia livre em excesso. Tá? Nota que a definição de propriedades termodinâmicas em excesso, ela não é, tá, algo inerente à fisicoquímica de superfícies. Vocês já definiram entropia de solução, entropia de dissolução, entropia da formação de soluções, tá certo? Energia livre de formação de soluções. Então, propriedades em excesso, né, elas estão inerentes, elas já vêm definidas lá de vocês do semestre passado, também vão estar relacionadas, por exemplo, à mistura, né, entre materiais, então formação de soluções, etc. Tá? Então, se vocês lembrarem lá, o que é, por exemplo, a energia livre de mistura? É a diferença entre a energia livre de uma solução e dos componentes dela, tá? Separados, né, nas mesmas quantidades, o mesmo volume, mesma pressão, etc. E a gente viu que tinha entropia de solução, né, que era o que levava os gases a serem sempre miscíveis entre si. Né? Então vocês já estudaram isso. O que a gente está fazendo agora é definindo uma entropia, uma energia livre, entropia, uma propriedade termodinâmica em excesso associada à superfície, né? À criação da minha superfície. Então, esse quando é importante aqui, eu vou deixar para vocês darem uma olhada, tá certo? Eu acho que é meio chovendo molhado, né? Falar basicamente tudo de novo aonde que é importante. Mas é uma segunda visão, né, dos locais onde é importante. Tá? E a gente passa logo aqui para a chamada energia livre e tensão interfacial. Então imagina o seguinte, aqui na esquerda, que eu tenho um sistema composto de 2 fases, tá certo? E esse S aqui em branco é a minha interfase. A espessura da minha interfase, né, que é basicamente o que? Né, aquela região, né, onde as propriedades elas vão ser intermediárias entre o azul e o vermelhinho, né? Eu poderia até pintar com um roxinho aqui, mas eu não quero dar uma ideia de uma fronteira dura, digamos assim, né? Uma coisa mais transitória, tá? Então essa região da interfase aqui, né, ela tem uma certa espessura tal, né? E o volume dela é basicamente a área da interface vezes a espessura, tá certo? A gente pode considerar, né, que essa espessura, né, ou seja, como vão variar as propriedades quando eu passo de uma fase azulzinha para a fase vermelhinha, a gente pode considerar que isso seja nessa espessura, né, o comprimento de onde ocorre essa transição, como sendo uma propriedade termodinâmica de equilíbrio. Ou seja, é propriedade de temperatura e pressão, tá certo? Ou temperatura e volume, ou de PVT e por aí vai, tá? Então, o que acontece? Sendo ela uma propriedade, vamos considerar aqui só para manter aqui o do slide, tá? Que ela seja função somente de temperatura e volumes. Se eu pegar, né, essa caixa aqui que tá englobando o meu sistema e deitar ela, né, nota que o comprimento da caixa mudou, né?
Mas, como eu mantive, né, nesse processo temperatura e volume constantes, a minha espessura tal, né, da interfase não mudou. O que isso significa? A área da minha interfase mudou, né, a área da interface entre os dois sistemas mudou, e mudou o meu volume, né, associado a essa região da interfase. Tá? Se eu mudei o volume, mas não mudei as propriedades dessa fase, né, tem que haver variação do número de moles, né? Porque o que acontece? O volume o volume de um sistema aumenta, mas a densidade se mantém constante, entendeu? Você tem que ter aumento de número de moles, senão, né, aumenta o volume, a sua densidade tem que cair. Então, ou seja, eu estou aumentando aqui o volume da minha interfase, tá certo? E isso ocorre às custas de quê? De migração de massa, né? Transferência de massa. Transferência de massa que ocorre da onde? Das fases 1 e das fases 2, para compor, né, digamos, essa nova região da interface que está sendo criada. Então a gente escreve, né, a nossa variação, né, das propriedades termodinâmicas para esse processo. Então energia interna é calor menos trabalho, não é novidade para alguém, tá certo? Mas por um processo reversível a gente pode escrever aí, né, baseado na primeira lei da termodinâmica, dU igual a TdS menos PDV menos dW', né? O que era o W'? Era chamado de trabalho útil, né? Que era qualquer trabalho diferente do trabalho de expansão ou de compressão associado ao PDV, né? Nesse caso, né, esse trabalho útil está associado à transferência de matéria, né, dos volumes das fases para a interfase. Para quê? Para compor aquele aumento de volume que está ocorrendo. Como a gente está trabalhando num processo a temperatura e volume constantes, né, a gente vai utilizar a energia livre de Helmholtz. Tá? Por quê? Porque a energia livre de Helmholtz ela é um mínimo a temperatura e volume constantes. Então, se eu trabalhar com a energia livre de Helmholtz, eu sei que ela vai ser um extremo, né, um mínimo, né, para esse processo. Então, F igual a U menos TS, DF igual a menos SDT menos PDV menos DW', né, T e V constantes. O DF vai ser igual simplesmente ao trabalho, ao negativo, né, do trabalho útil. Mas o nosso DF também é o quê? É a variação, né, do DF da fase 1, né? O seu DF total do meu sistema é igual à variação da energia livre de Helmholtz da fase 1 mais a da fase 2 mais a da superfície. Isso eu posso colocar como sendo igual a menos, né, um F molar, né, da fase 1 vezes o número de moles da fase 1, menos um F molar da fase 2 vezes o número de moles da fase 2, mais um F molar da superfície vezes o quê? O número de mols que está entrando aqui, que vem da fase 1 e da fase 2, né? DN1 e DN2. Esses dois aqui, né, DF1 e DF2, eles estão com sinal negativo, por quê? Porque eu estou perdendo o número de moles dele que estão sendo transferidos, né, da fase 1 e 2 para a interface. Tá? A gente sabe também que a temperatura e volume constante, né, as fases 1 e 2 estão em equilíbrios, então as energias livres de Helmholtz molares são iguais entre elas, que eu vou chamar aqui de F molar do bulk, né, com esse símbolo B. Então, o meu DF fica igual a F molar da superfície menos F molar do bulk, vezes DN1 mais DN2, que é igual ao quê? É igual ao DN, né, a variação de número de moles na minha superfície. Tá? Eu posso colocar, né, uma vez que não é interessante, que a gente quer trabalhar, né, com área, né, eu posso colocar o número de moles da superfície como sendo igual à razão entre o volume da superfície e o seu volume molar. Volume molar, lembrando, né, é o volume dividido pelo número de moles. Então esse é o número de moles total. Tá? Volume eu posso colocar, né, seguindo a nossa geometria aqui, né, como a espessura vezes a área da superfície, dividido, né, pela espessura vezes a área molar da minha superfície. Tá? Corto tal, em cima e embaixo, e aí eu vou ficar, né, derivando isso aqui, eu vou ficar com DNS, DN da superfície, igual a 1 sobre a área molar da superfície, vezes a variação da área da superfície. Lembrando que a área molar da superfície é uma constante, né? Assim como o volume molar, né, de um sistema é uma propriedade, né, uma constante. Né? Temperatura e volume constante, isso não vai variar.
Substituindo o DNS aqui, então, eu fico com DF igual a F molar da superfície menos F molar do bulk sobre a área molar vezes dA. E esse termo aqui, né, eu chamo, né, de gama 1,2, tá? É chamado de tensão, né, esse gama 1,2 é tensão interfacial entre as fases 1 e 2, tá? É constante a dada temperatura e pressão, ou temperatura e volume, tá? Ou volume e pressão, tá? Então, DF, né, vai ser igual a gama vezes dA. E o que é o gama? É o que a gente conhece aí como sendo a tensão interfacial ou tensão superficial. E qual é, né, a definição termodinâmica do gama? Né? A definição termodinâmica dele é o excesso de energia livre associado à superfície quando comparado com o bulk do meu material. Ou seja, energia livre em excesso por unidade de área molar. Tá? Desculpem. Então isso é a nossa tensão interfacial, que é ou energia livre interfacial também. É um nome aceitável. Então DF é igual a menos DW, que é igual a gama dA. Tá certo? Aqui, né, tem uma explicação rápida e rasteira, digamos assim, né, rápida e suja, né, de como seria a descrição mecânica. Então, basicamente, eu tenho aqui um sistema elástico, tá certo? Eu estou realizando uma força e estou distendendo esse sistema elástico, tá? Então, meu dW, né, que é gama dA, vai ser igual a força vezes deslocamento, F dx, né? A área, né, a variação de área é L vezes dx, então eu posso substituir dA por L dx, né? E aí, cortando, eu fico com gama igual a força sobre comprimento, por unidade de comprimento. Força por unidade de comprimento, né, é uma tensão. Tá? Então, eu tenho, né, a minha tensão interfacial, ela vai ter unidade de tensão, né, força por unidade de comprimento, ou de energia por unidade de área, né, que é a energia livre da superfície, né? Energia livre interfacial, como a gente chama. Tá? Então, só para fazer um paralelo aqui com lá a física elástica. Opa, passei demais. Tá? De novo, né, se eu tenho um vapor ou um gás, a tensão é chamada tensão superficial e não tensão interfacial. Tá? Vamos fazer uma análise da termodinâmica do processo? Então, se eu tenho um processo AT e V constantes, F, né, é um mínimo, né, o F tem que cair para um processo espontâneo. Tá certo? Então vamos dar uma olhada no que acontece aqui com o nosso DF igual a gama dA. Tá? Basicamente, tensão interfacial ela é sempre maior do que zero. Tá? Por que ela é maior do que zero? Porque, por exemplo, imagina um líquido, tá? E é equilíbrio líquido e com o seu vapor. No seio, aquele líquido ele está interagindo com moléculas, né? Em toda a sua volta. Tá certo? Mas na superfície, somente a metade dela. Tá? Então, o trabalho necessário para eu pegar uma molécula do seio, né, a energia necessária para eu pegar uma molécula do seio e levar para a superfície é igual à energia necessária para eu quebrar as interações com metade, né, entre aspas, não é exatamente metade, né, um pouquinho menos que a metade, com metade, né, dessas moléculas que estão interagindo. Então eu gasto energia, eu tenho que fazer trabalho para poder criar superfície, tá certo? Então, gama é sempre maior que zero por conta disso, né? Essa energia ela é gasta, ela é positiva, tá? Então, o que a gente sabe sobre o nosso DF? Num processo espontâneo, né, o nosso DF tem que ser menor do que zero. Tá? Ou seja, a energia livre de Helmholtz tem que cair. O gama é maior do que zero. A gente já discutiu isso agora aqui em cima. E aí o que acontece? Para o DF ser negativo, se o gama é positivo, dA tem que ser negativo. Ou seja, um processo espontâneo ele leva à diminuição da área da interface, a temperatura e volume constantes. Tá? Lembrando sempre disso que eu não estou com os outros termos aqui.
Esse processo espontâneo levar uma diminuição da área da interface, ele é responsável pelo formato esférico das gotas, tá certo? Por que ele é responsável pelo formato esférico de gotas? Porque para um mesmo volume, né, a esfera é a figura geométrica que tem a menor área superficial. Então, por isso, né, gotas e quaisquer sistemas, né, maleáveis, eles tendem a ter esse formato de esfera, para diminuir, né, o máximo para aquele volume a área superficial. As gotas, né, você já viu que se você colocar duas gotinhas de água, uma colada na outra, ou de mercúrio, elas se juntam para fazer uma gota grandona, tá? Também a mesma coisa, é para diminuição da área total do meu sistema, tá certo? E essa tendência à diminuição da área da interface também leva à compressão do material dentro da minha gota, né? A compressão de um líquido, por exemplo, ou de um gás se eu estiver falando de uma bolha, tá certo? Então o líquido dentro de uma gota, o fluido, né, dentro de uma gota ou de uma bolha, ele é comprimido, tá? Lembrando, né, se você está aumentando a pressão de uma fase, né, seja ela líquida ou gasosa, você está mudando o potencial químico, que é a função de temperatura e pressão, você está mudando as condições de equilíbrio, tá? E a gente vai explorar muito essas mudanças nas condições de equilíbrio causadas pela compressão aqui ao longo do nosso curso, tá? O nosso tá, por último aqui, né, é só questão de trabalho de adesão e de coesão, adesão entre dois materiais diferentes, tá certo? Então tem que lembrar o quê? Que o trabalho ele envolve criando, né, uma superfície da fase 2, uma superfície da fase 1 e destruindo, né, uma superfície entre uma interface, né, entre as fases 1 e 2. Daí essa relação aqui entre as tensões interfaciais, tá? Coesão, né, é quando as fases 1 e 2, né, você só tem uma fase e você quebra ela gerando, né, superfície, né, duas superfícies iguais daquela fase, tá? Então vamos passar agora um pouquinho aqui, né, para a questão um pouquinho mais, digamos assim, experimental, né? Então falar um pouquinho sobre unidades, né, como medir, etc. Então, quanto maior a tensão superficial, maior a força que deve ser aplicada, né? Maior trabalho, né? Para você provocar um aumento de área. Tensão superficial pode ser definida como força por unidade de comprimento que se opõe a um aumento de área, tá? Então, gama é força por comprimento, que é igual a energia por área. Sistema internacional, Newton por metro, força por comprimento, ou Joule por metro quadrado. Sistema CGS, Dina por centímetro, força por comprimento, né? Erg por centímetro ao quadrado, energia por área, tá? 1 Dina por centímetro é 1 milinewton por metro, tá? É 1 vezes 10 a menos 3 a unidade do SI. De novo, né? Eu nunca canso de falar isso. Tensão interfacial é qualquer interface entre as fases alfa e beta, quaisquer que sejam as fases alfa e beta. Entretanto, quando a fase alfa é um líquido e a beta é um gás, né, de preferência inerte, a baixa pressão, sem muita interação com a superfície, né, esse gama alfa beta é praticamente independente da natureza do gás. Por exemplo, gama da água e do vapor, né, é mais ou menos igual a gama da água e o ar, que é considerado como sendo simplesmente gama da água, né? Aí a gente se refere como sendo a tensão superficial, tá? Então, assim, quando uma das fases é um gás, né, por conta de serem muito parecidos esses valores aqui, a gente chama somente de tensão interfacial e ignora, né, a segunda fase. Só para a gente ter uma ideia, né, a gente tem aqui alguns valores de tensão superficial a 20 graus Celsius. Tá? Então, mercúrio, né, uma superfície, 485, tá, um valor altíssimo, é característico dos metais líquidos, né, que eles vão ter tensão superficial altíssima, praticamente não vão interagir com nada que não seja ele mesmo. O que isso reflete? Você já viu quando você quebrava, né? Hoje em dia não pode, mas quando você quebrava um termômetro, que os mercúrio formava aquelas bolinhas pequenininhas e que ele praticamente, né? Se você botasse, por exemplo, numa mesa, ele mantinha aquele formato daquela esfera, né? Quase perfeita. Ao contrário da água, né? Que se eu pino uma gota de água na mesa, né? Ela se espalha na mesa. Então isso esse comportamento, né, é consequência dessas tensões superficiais altíssimas, por exemplo, no caso do mercúrio. Da água, 72 milinewton por metro, né, 72 Dina por centímetro.
Benzeno, etanol, né, ambos em vapor, aí na faixa dos 20 a 30, né, o valor comum para as moléculas orgânicas, tá certo? Água benzeno 33, vocês veem que ele assume, né, a interfacial, ela assume digamos assim, um valor intermediário, tá, entre as tensões superficiais, e água mercúrio 427, tá? Então, de novo, né, a maior parte dos líquidos inorgânicos e orgânicos apresentam gama na faixa de 15 a 50. A água é uma exceção devido às ligações de hidrogênio dão força coesiva alta. Metais líquidos, altos valores de gama. Tá? Outra coisa que é importante a gente... Desculpem. A gente estudar é a variação da tensão interfacial com a temperatura. Tá certo? Então, o que acontece? Isso aqui, caso vocês não lembrem, é um diagrama, né, de fases PV, tá certo? A gente tem a nossa curva aqui de equilíbrio líquido-vapor, tá certo? Muito mal coberta por mim, mas dá para ver mais ou menos. À esquerda, né, aqui a gente tem lá a nossa isoterma crítica, tá? Então, à esquerda, né, da isoterma crítica e da curva de equilíbrio líquido-vapor, a gente tem a fase líquida. À direita, né, da curva de equilíbrio líquido-vapor e abaixo da isoterma crítica, a gente tem o vapor. Né? Então aqui é líquido, aqui é vapor. E acima da isoterma crítica, a gente tem o que a gente chama de fluido supercrítico, né? Que ele se caracteriza por a gente não ter mais, é aquele fluido, né, em que você não tem mais, ele tem propriedades intermediárias entre líquidos e vapores, e você não tem mais a formação da interface líquido-vapor. Então o que acontece? Se eu tenho um líquido, né, e eu estou aumentando a temperatura dele, né, e seguindo, né, a tensão superficial dele, né, que é basicamente a tensão interfacial líquido-vapor, e nessa temperatura supercrítica, né, a interface ela some. Se a interface some, né, não tenho interface líquido-vapor, eu não posso definir uma tensão interfacial. Então o que acontece? O meu valor de gama, né, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção aí, ele tem que sumir na minha temperatura crítica, tá certo? Então é a primeira coisa. Isso vai ter que ser refletido em todas as equações que descreverem a dependência da tensão interfacial com a temperatura e que chegarem, né, até o ponto da temperatura crítica. Então, algumas equações que elas são essencialmente empíricas, tá? Ou seja, o cara pega o experimento e, com base no experimento, ele simula, usa uma equação para simular e ver qual equação fica legal. Então, a equação de Eötvös, tá? Isso aqui é um O com trema, tá com esse escrito esquisito aqui, mas é um O com trema. Equação de Eötvös, gama vezes volume molar elevado a 2/3 é igual a uma constante, que é chamada constante de Eötvös, vezes temperatura crítica menos a temperatura do meu sistema. Nota o seguinte, se a temperatura for igual à temperatura crítica, isso aqui dá zero. O volume não é zero, mas gama vai ter que ser igual a zero. Então ela prevê, né, o fato da minha, na temperatura crítica, o meu sistema não desaparecer na interface líquido-vapor e o gama não ser mais aplicável. Ramsay-Shields é praticamente igual. Qual é a diferença? Ele diz, né, que o ponto onde o gama desaparece é 6 graus abaixo da temperatura crítica. Tá? E isso está ligado com, basicamente, a termodinâmica começar a falhar próximo da temperatura crítica, tá? Então você tem questões das flutuações supercríticas. Então na equação do Ramsay-Shields, ele tem esse Tc-6 aqui, né? Como se a temperatura crítica ela fosse mais baixa. Mas enfim, é um modelo, né, que se ajusta aí a uma série de líquidos, né, mantendo aí a constante de Eötvös. Katayama-Guggenheim, tá? Gama igual a um gama zero, 1 menos temperatura reduzida elevado a 11 nonos. Tá? O que é temperatura reduzida? Temperatura reduzida é a temperatura do meu sistema dividido pela temperatura crítica. Se eu estiver na temperatura crítica, a temperatura reduzida é 1,
1 menos 1 dá 0, o gama some de novo, né? A gente consegue prever esse comportamento no ponto crítico, tá? E é elevado a 11 nonos, tá certo? 11 nonos é um decaimento quase linear, tá? Ele é muito próximo a 1. Então, a equação de Katayama-Guggenheim, ela prevê, né, um decaimento praticamente linear do gama com a temperatura e que, né, até ele sumir no ponto crítico, tá certo? Gama zero é um parâmetro característico do líquido, tá? Vocês vão ver o gama zero como sendo descrito como gama nas condições... Gente, é tudo balela, tá? É uma constante que é usada na equação que para cada líquido ela vai ser determinado qual o valor que vai ajustar os dados experimentais ao modelo, tá? Então, desprendam-se, né, quando vocês forem ler nos livros, desprendam-se dessa descrição do que é o gama zero, tá? É o mesmo caso, né, que a gente... Opa, pode falar. Desculpa interromper. Nada, que isso, é para isso que a gente está aqui. A gente tá falando... Eu sei que a gente está falando de superfície, mas eu me perdi um pouco, até vi o gráfico, entendi e tal, só que eu não sei se o gama ainda é o gama que a gente viu na matéria passada, né? Tensão superficial, gama. O outro era coeficiente de atividade, tá? Infelizmente, os alfabetos acabaram e eles usam os mesmos, continuam usando as mesmas letras para um monte de coisa diferente, tá? E se você mudar de livro de química de fisicoquímica para de física, ainda muda a representação, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Tem esse pequeno problema aí, tá? Mas o gama que a gente estiver falando, né, a partir da aula de hoje é tensão interfacial, tensão superficial, tá? É a força por unidade de comprimento para você esticar uma superfície, tá? Energia em excesso, livre em excesso da superfície. O outro tinha a ver com desvio da idealidade em potencial químico, certo? Certo. Beleza. Então, essa questão que eu estou falando para vocês se desprenderem dessas descrições é a mesma questão lá do nosso A, né, na equação de Debye-Hickel, né, estendida de Debye-Hickel, que tem um A no denominador. Que se você for olhar nos livros, aí tem lá escrito, não, porque o A é o tamanho do cátion ou do ânion, né, mais a esfera de solvatação. Cara, balela. Aquilo ali é um parâmetro ajustável numa equação para poder ajustar os dados teóricos, né, a previsão teórica aos dados experimentais, tá? Então, sempre prestar atenção nisso, né? As pessoas gostam de dar significância porque não há. Então, o que acontece, né? Essa parte mais experimental, né? A gente morre com ela por aqui um pouco, né? Depois a gente vai falar um pouquinho aí, talvez, sobre medida, né, da tensão interfacial, mas a medida da tensão interfacial basicamente é isso. Você vai tentar esticar uma superfície e medir a força, né, através, seja de uma balança de torção, né, e você vai medir a força que você faz, né, por unidade de área para aumentar aquela superfície, tá? Mas, enfim, tem algumas nuances, né, a gente vai provavelmente discutir elas mais para frente. Então vamos falar agora, né, sobre a chamada superfície divisora de Gibbs, que é o modelo do Gibbs para uma interface. Qual é a grande questão? Até agora eu falei para vocês de um modelo, né? De um modelo não, de como era a região que eu chamei de interfase, né? E por isso eu fiz questão de mudar o nome, né? Mais ou menos como ela é, né? É uma região em que você tem, né, uma mudança contínua, né, das propriedades da fase alfa até chegar nas propriedades da fase beta. Né? Se for, por exemplo, uma interface entre dois metais, você pode ter até algum grau de solubilização, digamos, entre eles, né? Então, metais A no lugar em posições do metal B e vice-versa. É isso só naquela região, né? Assumindo que os metais eles não são miscíveis, né? E que você não... Enfim, só naquela região ali, entendeu? Seja, por exemplo,
um líquido em equilíbrio com seu vapor, você vai ter sempre, né, o nosso modelo real, você vai ter sempre as propriedades, né, variando continuamente. Então, uma superfície líquido-vapor, a densidade, por exemplo, ela vai, né, desde a densidade do líquido, né, ela vai constante, aí depois ela, próxima à superfície, ela vai decaindo suavemente até chegar à densidade do vapor, né? Não é uma quebra, né, na equação. O problema é que esse modelo, apesar de bastante real, digamos assim, é um modelo que, do ponto de vista físico-químico, físico, né, ele é inútil, porque você não tem como enxergar, né, a superfície do material e ficar determinando propriedades em função da distância. É muito difícil. Quando você consegue distribuições de moleculares, mas ainda assim você consegue em situações extremamente restritas, tá? Então é um modelo que ele é um modelo real, mas é do ponto de vista, né, de utilização, né, na fisicoquímica para prevenir, etc. Para prevenir, não, para prever as coisas, ele não serve de nada, tá? E aí para isso a gente usa esse chamado modelo de Gibbs, que foi criado pelo Gibbs, né, para interface. Então o que o Gibbs diz, né? Ele diz que as propriedades das fases permanecem constantes até um plano de separação de espessura infinitesimal, que ele chama de superfície divisora de Gibbs, né? E olha aqui a sacanagem que eu fiz com vocês. Eu fiz vocês no início da aula, entre aspas, abandonarem um modelo de interface, dizendo que ela não existia e, né, botando vocês a par do que seria uma interface. E agora, quando o modelo de Gibbs chega, ele nada mais é que uma interface. É uma superfície infinitesimal onde você tem uma quebra de propriedades. Lado A é uma fase, lado B é outra com propriedades iguais às propriedades de Boole. Tá? Então, em resumo, a superfície divisora de Gibbs é essencialmente uma interface. Tá? Do jeito que vocês já sabiam. Tá? Quaisquer, aí está a parte importante, né, que a gente não previa antes. Qualquer diferença entre as propriedades termodinâmicas do sistema modelo e do sistema real são atribuídas a propriedades termodinâmicas em excessos associadas a esse plano, né? Então vai ter uma energia livre em excesso, uma entalpia livre em excesso, uma entropia em excesso, energia interna em excesso e por aí vai, tá? Então é mais ou menos o que vocês fizeram com solução, entendeu? Quando a solução... Isso é basicamente a energia livre de solução, a energia de dissolução, né? Você considera as duas fases mistas, né? E a diferença daquilo para as duas fases separadas nas mesmas condições, né? A mistura, né? Eu estava usando o termo errado, não é entropia de solução, entropia de mistura, entalpia de mistura, etc. Então você está basicamente, né, fazendo a mesma coisa que vocês faziam lá na sua mistura, tá? Na termodinâmica. Aqui, olha só, um exemplo. Concentração de uma espécie em solução. Nota o seguinte. Daqui para a esquerda, tá certo? Então aqui para a esquerda, eu tenho o bulk da minha fase 1. Ou seja, é fase 1 com propriedade de fase 1. Tá? Na verdade, daqui, né? Que é quando a gente vê que chega lá em cima. Daqui para a direita, né? Eu tenho fase 2, bulk da fase 2, as propriedades são iguais da fase 2. E eu estou acompanhando, né, são duas fases diferentes, como é que varia a concentração de uma espécie que está em solução em ambas as fases. Tá? Onde a concentração na fase 1 tem esse valor aqui em cima, tá certo? Que eu vou chamar de C1 aqui embaixo, e a concentração na fase 2, né, que está nessa seta que eu desenhei aqui, tem esse valor C2 aqui embaixo. Quando eu vejo o meu sistema real, né, com a interfase é o quê? Aliás, tá? Daqui para a esquerda é a fase, ele está no 1. Daqui para a direita ele está no 2, tá? Então, quando ele está no meu sistema real, o que acontece? Olha o que acontece com a concentração em função da posição na região da interfase, que é essencialmente a região entre Z1 e Z2, tá certo? Ela vai, né, de um valor maior de C1, vai caindo,
né, um decaimento suave, aí tem aqui basicamente uma inflexão, né, e depois decaindo suavemente até atingir um valor, né, em Z2, tá certo? Então nota, né, como as propriedades são propriedades, né, termodinâmicas, aquela curva C1, né, lá do cálculo que que vocês gostavam tanto, né, é contínua, tem derivadas contínuas e por aí vai, tá? Então o que acontece? Quando a gente vai usar a superfície divisora de Gibbs, o negócio é o seguinte: você coloca um plano arbitrário aqui, arbitrário mesmo, tá? Você vai decidir aonde ele vai ficar. Então você pode fazer esse plano arbitrário de maneira, né, que a propriedade em excesso seja zero, ou de maneira que o excesso total seja zero. Mas enfim, a gente vai discutir isso mais lá para frente. Mas por enquanto o plano é arbitrário. Eu resolvi botar ele aqui nesse ponto Z sigma. Tá certo? Então esse plano arbitrário é a minha superfície divisora de Gibbs. Tá? E aí o que eu vou fazer agora? Meu segundo, qualquer diferença entre as propriedades termodinâmicas, nesse caso a gente está vendo simplesmente a concentração, entre sistema, modelo e real são atribuídos a propriedades termodinâmicas em excesso. Então vamos calcular qual vai ser o número de moles no modelo real, no modelo considerando a superfície divisora de Gibbs, e vamos fazer a diferença para a gente calcular a chamada concentração superficial em excesso. Tá certo? No modelo real, né, como é uma função contínua, a única coisa que eu tenho que fazer é n, número de moles, vai ser igual a A vezes integral de Z1 até Z2, C em função de Z, né, a nossa função de Z, ou seja, eu estou integrando desde Z1 até Z2 aqui. Tá? Esse é o modelo contínuo, né, da interfase. O modelo da superfície divisora de Gibbs prevê, né, que eu vou ter propriedades constantes até a superfície divisora de Gibbs. Né? Então, basicamente, eu vou ter um grande quadradão aqui para Z1, né? Nota que infelizmente eu estou desenhando vermelho, no vermelho não está aparecendo muito, mas vai aparecer agora no Z2. Tá? Então tem um grande quadradão aqui para Z1 e um grande quadradão aqui para baixo para Z2, tá certo? Que é a área de baixo da minha curva, ou seja, debaixo do C2. Tá? Então o meu N', né, que é no caso da superfície divisora de Gibbs, vai ser igual a C1 vezes o quê? Vezes a área do quadrado, né? Desse quadrado aqui, né? O volume, da verdade, desse cubo, né? Que é a área vezes Z sigma menos Z1, né? Ou seja, é a região em que eu tenho as propriedades iguais às propriedades do sistema 1, mais C2 vezes A, Z2 menos Z sigma, que é o que? A região onde eu tenho propriedades iguais às propriedades da fase 2. Certo? O meu número de moles em excesso associado à superfície, N sigma, vai ser igual a N menos N', e eu posso colocar uma chamada concentração superficial em excesso, né, que essa letra maiúscula gama aqui é igual a N sigma dividido pela área da superfície. É interessante a gente colocar, né, que a concentração superficial em excesso ela pode ser positiva, negativa ou igual a zero. E isso ainda vai depender da posição da escolha do plano da superfície divisora de Gibbs. Tá? Só para a gente ter um exemplo, imagina o seguinte, tá? Que eu coloco uma molécula orgânica de cadeia longa dentro de água. Por exemplo, um detergente. Todo mundo sabe o que é um detergente, né? É uma molécula orgânica com uma cadeia, né, com uma cadeia hidrocarbônica gigantesca e uma parte polar, né, uma cabecinha polar lá no final. Quando eu coloco, né, principalmente em pequenas quantidades, né, antes da formação de micelas, quando eu começo a colocar o detergente na água, o que ele faz? O que acontece? Essa cauda polar que ele tem, ela não gosta de ser solvatada pela água. Né? A água é polar, aquela cauda é apolar, então eles não se misturam bem. Tá? Mas, por outro lado, a pontinha, né, a cabeça polar, ela consegue ser bem solvatada pela água. Então, como é que o detergente ele vai se organizar na água? Ele vai para a superfície. A cabeça polar vai ficar dentro da água, a cauda polar para o lado de fora. Tá certo? E eu vou enchendo aquela superfície com isso até saturar.
Então, se eu for olhar, a concentração, né, o meu número de moles vai ser muito maior na região de detergente, vai ser muito maior na superfície do que no bulk. Então, o N-sigma é positivo. Né? Então, a minha concentração superficial em excesso, né, que é o N-sigma por unidade de área, vai ser positiva. Tá? Se eu, né, depois de saturar minha superfície de detergente, continuar colocando, vocês sabem o que acontece. Ele forma as micelas. Tá? Então, até depois a gente deve ter tempo de ver isso mais a fundo. Tá? Desculpem. Segundo exemplo, um sal. NaCl, né? Eu boto em água, forma Na+, que é solvatado pela água, Cl- é solvatado pela água. E aí, gente, no caso do NaCl, o Na+, ele vai tender a ficar próximo à superfície, aonde eu tenho densidades menores de água? Não. Ele vai tender a ficar no bulk e se afastar da superfície, né, daquela região ali, onde ele vai ficar em contato com o ar, onde a densidade começa a tender a cair, né, onde a própria concentração da água é menor, né, por conta dessa queda de densidade. Então, se vocês olharem no caso do NaCl, né, o excesso associado à interface é negativa. Por quê? Porque o N' é maior do que o N1. Então, a concentração superficial em excesso dele também é negativa. Por quê? Porque ele tende a se concentrar no seio do fluido. Tá certo? Então é isso. Seguindo. Isso Vitor, pode falar. eu gostaria de saber se esse exemplo do sal ele é palatável. Por exemplo, se eu... Sim, você vê o que acontece. O fato de um soluto se depositar na superfície ou no seio da solução, ele vai causar modificações no valor da tensão interfacial. Tá? Então, no caso do detergente, ele diminui a tensão superficial da água. Espera aí. Espera aí, deixa eu... Então, peraí, só estou fazendo uma conta aqui rapidinho, desculpa, gente. Isso, é isso mesmo, tá? O detergente, como ele se coloca na superfície, ele vai tender a diminuir a tensão interfacial da água, tá? Quando ele tiver ele tende a diminuir a tensão superficial da água. Quando você coloca as soluções salinas, elas tendem a aumentar a tensão interfacial da água. Então você observa, né, a chamada isoterma de Gibbs. A gente vai ver isso mais lá para frente, tá? Ela permite prever esses comportamentos. Certo? Beleza. Então, opa. Então, esse exemplo aqui, né, a gente fez para concentração. Eu posso expandir ele para basicamente qualquer propriedade termodinâmica, né, Y. Tá? E aí eu coloco aqui uma propriedade termodinâmica Y vai ser igual à integral da propriedade termodinâmica Y molar vezes concentração, né? Porque Y é igual a Y molar vezes número de moles. Tá? As contas são exatamente a mesma que a gente fez aqui, né? Para o sistema real eu utilizo a integral, para o sistema, né, da superfície divisória de Gibbs a gente usa o delta, né? Faz a diferença entre os dois e a propriedade superficial em excesso é por unidade de área. Tá? Então vamos lá. Algumas grandezas termodinâmicas em excesso. Tá? Então vamos imaginar o seguinte: o processo genérico envolvendo duas fases para uma única substância, só para ficar simples. Tá? Se colocar mais de uma substância, começa a complicar. Então, duas fases, uma substância, dU é igual a TdS da fase 1, mais TdS da fase 2, mais TdS da superfície. Menos PDV da fase 1, menos PDV da fase 2. Não tem PDV da superfície porque a superfície divisória de Gibbs não tem volume, né? Mais μ1 dN1 mais μ2 dN2 mais μ da superfície dN da superfície mais gama dA. Isso aqui é a nossa energia interna para um processo genérico envolvendo duas fases de uma substância, tá? Com uma interface entre elas.
Posso escrever o DU na ausência da interface e o DU da interface como equações separadas. Tá? E posso fazer as transformações para todos os outros potenciais termodinâmicos. E aqui eu estou usando H, F e G como exemplo. Né? H é entalpia, F é energia livre de Helmholtz, G é energia livre de Gibbs. Tá? Então, fazendo essas modificações, né, as nossas variação da entalpia de superfície, variação da energia livre de Helmholtz de superfície, variação da energia livre de Gibbs de superfície vão ter essas equações. Tá certo? A gente pode obter agora a equação chamada equação de Euler, tá certo? A equação de Euler é o quê? É quando eu faço essa integração dessa expressão aqui utilizando variáveis intensivas constantes. Quais são as variáveis intensivas? T, P, Mi e gama. São variáveis intensivas consideradas constantes e faço a integração. Então, U, né, na equação de Euler vai ser igual a T, que multiplica S1 mais S2 mais S sigma, menos P1 V1, menos P2 V2, mais Mi1 N1, mais Mi2 N2, mais Mi sigma N sigma, mais gama dA. Tá? O U' é só o U sem a superfície, tá certo? E o U da superfície é esse. E as diversas propriedades, né, termodinâmicas da superfície são essas. Tá? Nota que U e H tem a mesma expressão. Por quê? Porque a diferença entre os dois é PDV por VDP. Tá? A interface ela não tem volume, então acaba, né, não havendo diferença entre os dois. A mesma coisa ocorre para FG, né, que ambos também a diferença entre os dois é com base, né, VDP e PDV. Né, a interface não tem volume, então some esse termo. Tá? Então a gente fica com essas expressões do tipo Euler para os nossos potenciais termodinâmicos para a superfície. E aí a gente vai fazer a mesma coisa que vocês fizeram para as soluções lá na termodinâmica. Vai pegar uma dessas equações de Euler, derivar e comparar com a derivada. E vai achar as chamadas equações de Gibbs-Duhem. Né? Vamos fazer isso agora. Primeira coisa, né? Para simplificar mais um pouquinho, vamos escolher a energia, a superfície de Gibbs, de tal forma que o N sigma, né, ou seja, o número de moles total seja igual a zero. Ou seja, eu vou escolher a minha superfície divisória de Gibbs de maneira que se eu pegar uma certa concentração, uma certa quantidade de líquido da minha superfície e do bulk, né, e medir quanto soluto que tem lá dentro, se for a mesma quantidade, vai ser a mesma quantidade. Então, se eu fizer essa escolha, né, a minha superfície divisória de Gibbs vai dar N sigma igual a zero. Que aí eu acabo eliminando basicamente esse termo aqui do Mi sigma, N sigma. Fazendo isso, eu fico com essas expressões aqui e agora sim eu vou construir a equação de Gibbs-Duhem. Vou pegar aqui o meu G sigma, tá? Vou derivá-lo. Derivada de gama A é gama dA mais A de gama, que tem que ser igual ao dG sigma, né? Afinal é o mesmo, né? É o mesmo potencial termodinâmico, né? A variação do mesmo potencial termodinâmico. Então gama dA mais A de gama igual a menos S sigma dt mais gama dA. Tem uma expressão agora envolvendo o quê? S sigma e a área e variação da temperatura e variação da tensão superficial. Rearranjando isso aqui, S sigma vai ser igual a menos A de gama dt, tá certo? O que implica que quando a temperatura aumenta, o gama diminui. A gente já tinha visto lá nas equações empíricas, né? Uma vez que a entropia da superfície é maior que zero. Tá? O nosso U sigma, eu pego o S sigma e substituo lá na expressão de U, tá? E essa última aqui, por favor, vocês ignorem que ela está com um erro na expressão. O H de sigma ele tem que ser igual ao U de sigma, né? Como a gente já tinha visto. Tá? Então essa parte, né, mais formal da termodinâmica morre aí. Tá? A gente vai começar agora falando das interfaces. Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Isso, está certo. Das interfaces líquidas. Ficou alguma dúvida nessa primeira parte, gente? Então tá bom. Então vou continuando aqui mais um pouquinho, tá?
Então a gente vai tratar especificamente nesse começo aqui as chamadas interfaces curvas, né? Que é basicamente um estudo da chamada equação de Young-Laplace, que vai dar a diferença de pressão, né, através de interfaces curvas. Então, uma aplicação disso no estudo de bolhas, gotas e meniscos, né? Bolhas, vocês sabem o que é, né? Menisco, para quem não sabe, é quando, por exemplo, você olha lá na sua bureta e você vê aquela superfície curva do líquido sendo formada lá. Para o nosso sistema, a gente vai considerar um sistema fechado, né? Em equilíbrio, líquido e vapor a temperatura e volume constantes e com uma superfície curva separando os dois, como era o esperado, por exemplo, numa bolha ou numa gota. Tá? A T e V constantes, energia livre F é um mínimo, dF é igual a 0. Deixa eu mudar isso aqui. Agora está melhor. Então, escrevendo o nosso dF, né? Então, a gente pode escrever o nosso dF aqui. dF igual a menos todos os S somados vezes dt, menos P1 dV1, menos P2 dV2, mais μ1 dN1, mais μ2 dN2, mais μ sigma dN sigma, mais gama dA. E aí vamos fazer uma série de assunções, né? Primeiro, escolha da superfície divisora de Gibbs. Vamos escolher de forma que o número de moles em excesso na superfície seja igual a 0. Tá? A gente sabe também que no equilíbrio, né, se essas duas fases, né, líquido e vapor, elas estão em equilíbrio, o potencial químico da fase 1 igual ao potencial químico na fase 2 é igual no equilíbrio. Se o meu sistema, né, é um sistema fechado, o número de moles que sai da fase 1 é igual ao número de moles que entra na fase 2 e vice-versa. E o aumento de volume da fase 1 é igual à diminuição do volume da fase 2 e vice-versa. Tá? A gente igualar dF igual a 0 e fizer todas essas substituições aqui, a gente vai ficar com a seguinte expressão. P1 menos P2, que multiplica dV1, é igual a gama dA. Ou seja, P1 menos P2 é igual a gama dA dV1. Tá? E essa aqui já é a primeira forma da chamada equação de Young-Laplace. Tá certo? A variação de pressão numa interface curva é igual, né, é proporcional à tensão superficial, né, e à variação da área com o volume. Vamos supor, né, que a gente tem lá uma gota ou uma bolha, né, e que a minha interface é um segmento de esfera, ou seja, o meu dAdV é igual a 2 sobre R. Tá? Se eu fizer dAdV para uma esfera, dá isso, 2 sobre R. Se alguém tiver dúvida, depois me procura que eu mostro isso direitinho. Tá? Então, o que acontece? Aí eu posso ter duas coisas ocorrendo. Nota o seguinte, tá? Eu tenho a minha fase 1 dentro dessa superfície esférica e a minha fase 2 do lado de fora. Vamos supor que eu faça a minha fase 1 crescer, aumente o volume dela. Eu posso ter dA dV1 maior do que 0. Nota o que acontece, eu aumento o volume de 1, né, ou seja, eu estou indo da esquerda para a direita, eu estou aumentando também a área da superfície de 1. Então ambos, né, dA e dV são positivos, logo dA dV1 maior que 0. Mas eu posso também, né, fazer o dA dV2, né? E aí o que acontece? Quando a área aumenta, né, que é quando eu estou indo da esquerda para a direita, o meu volume de 2 está diminuindo. Então, área dA maior que 0, dV2 menor que 0. dA dV2 é menor que 0. E se dA dV corresponde a um raio de curvatura, né, a 2 sobre R corresponde a um raio de curvatura, esse dA dV2 aqui ele corresponde a um raio de curvatura negativo. Tá certo? Isso era para vocês terem visto em cálculo 2, mas normalmente vocês não veem, então estou dando uma passada aqui. Então o que acontece? O raio, né, da minha fase 1 é positivo. O raio de curvatura da minha fase 2 é negativo. E como a interface é única, eles são iguais em módulo, mas só mudando o sinal mesmo. Tá? Então nota o seguinte, P1, que é a pressão dentro, né, dessa bolha ou gota aqui, menos P2, que é a pressão fora,
é igual a gama DA dV1, tá? dV1, P1 menos P2 é igual a gama DA dV1, tá? Então, ou seja, DAdV1, né, se a fase 1 aqui tem o DAdV maior do que 0, significa que a pressão da minha fase 1 é maior que a pressão da minha fase 2. Tá? Eu poderia reescrever isso aqui invertendo P2 menos P1 igual a gama DAdV2. Tá? Mas aí, basicamente, ia ficar tudo negativo e ia chegar no mesmo resultado. Então, né, substituindo essa interface aqui de segmento de esfera, essa chamada equação de Young-Laplace para superfícies esféricas. A variação da pressão é 2 gama sobre R. Tá aí, gente, normalmente tem ficado faltando, mas é R1, tá? Que é o raio da minha fase 1. Então, se eu tiver uma superfície... Opa! Pode falar. dA sobre dV, valeu. É área sobre volume mesmo? Não, é a diferencial da área em relação ao volume. Não é A sobre V, é DAdV. Tá? É diferencial. Total. Você pode pegar, né, para verificar isso, você pega a fórmula da área, né, a fórmula do volume, deriva as duas em relação ao raio e divide dA sobre dV. Você vai achar exatamente isso aqui, 2 sobre R. A fórmula da área é 4πr ao quadrado. A fórmula do volume é 4/3 de πr ao cubo. Se derivando as duas, né, em relação ao raio e dividindo uma pela outra, o dr vai sumir e você vai ficar só com 2 sobre r. No caso, né, que a gente tem uma superfície plana é como se ela tivesse um raio infinito. Né? Imagina o seguinte, né, os terraplanistas que vão adorar essa aí. Né? O nosso globo terrestre, né, é uma esfera, mais ou menos, né? Achatado nos polos, tem uma cheia de sacanagem. Mas enfim, é uma esfera. Mas, se a gente que está aqui em cima dele, né, que está vendo só um pequeno, né, pedaço, né, daquela superfície dele, né, é como se o raio dele fosse infinito para nossa visão. E por isso a gente observa ele como sendo uma superfície plana. Tá? Então, na matemática, isso aparece também. Uma superfície plana, ela equivale a você ter um raio infinito. Se eu tenho um raio infinito aqui, 2 gama sobre R vai tender a 0. A variação de pressão ao longo da interface vai ser, através da interface, vai ser igual a 0. Tá? Então, só lembrando, né, se eu tenho uma superfície convexa, né, do meu líquido dentro da superfície convexa, a minha fase gasosa do lado de fora, eu tenho uma gota, né, pressão do líquido maior que pressão do gás. Se eu tenho o inverso, né, o líquido numa superfície côncava, ela vai ter, a pressão do gás vai ser maior que a pressão do líquido, eu vou ter uma bolha. Outra coisa importante, tá? A gente fez aqui para um segmento de esfera, mas muitas das vezes, né, as nossas superfícies elas não vão poder ser caracterizadas como uma esfera, né? Elas vão ter simetrias diferentes da esférica, apesar de apresentar uma curva. Tá? Então, a matemática, isso também aqui era do cálculo, que também era para eles terem dado, que provavelmente eles não deram. Tá? Então, o que acontece? A matemática diz que qualquer superfície, por mais arbitrária que seja, curva, ela pode ser caracterizada por 2 raios de curvatura. Tá certo? Então, nós temos aqui a nossa superfície curva. Deixa eu fazer um negócio aqui. Tá? Nós temos a nossa superfície curva aqui. Tá certo? E aí nós temos 2 raios de curvatura perpendiculares a ela. Tá? Um primeiro raio de curvatura, que eu vou chamar de raio de curvatura principal, é o menor raio de curvatura possível para aquela curva. Tá certo? E aí vamos supor que eu defina como sendo, né, esse R1 aqui. Tá? Esse é o raio de curvatura principal. Né? Aqui os dois parecem ter o mesmo tamanho, mas enfim, eu estou dizendo que ele é menor do que o 2, é chamado de raio de curvatura principal. O segundo, que é o raio de curvatura secundário, obrigatoriamente eu tenho que pegar perpendicular ao primeiro. Tá? Então a matemática define qualquer superfície arbitrária pode ser caracterizada assim. Tá? E aí, o meu arco, né,
do raio 1 vai ter um ângulo alfa, raio 1, o meu arco vai ter comprimento alfa R1, o meu arco do raio 2, né, e ângulo beta vai ter arco beta R2. A gente vai usar isso na próxima slide. Tá? A área desse segmento da superfície, né, basicamente... Deixa eu fazer um negócio aqui. Pronto, agora sim. É basicamente esse comprimento aqui, né, multiplicado por esse. Vamos pegar como se fosse uma seção retangular, né? Então a área vai ser basicamente o comprimento, a multiplicação de ambos os meus segmentos ali. Então A vai ser igual a alfa vezes R1, é esse segmento aqui, vezes beta vezes R2, que é o comprimento desse arco aqui. Se eu deslocar o segmento de superfície ao longo da normal, mantendo alfa e beta constantes, tá? Se eu deslocar ele ao longo de um infinitesimal, né? O meu dA vai ser igual a alfa beta R1 mais R2 dr. Tá? Então eu vou derivar basicamente essa expressão aqui em relação ao raio e assumir que os dois foram incrementados de um dr infinitesimal. E o volume varrido pelo segmento de superfície, dV, vai ser igual a A vezes dr. Então eu tenho o meu dA alfa beta R1 mais R2 dr e o meu dV alfa beta R1 R2 dr. dA dV vai ser igual a isso, que é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Tá? Essa é a expressão do meu dA dV. De cara, o que a gente olha aqui? Se os dois raios são iguais, que é o caso de uma esfera, vai ficar 2 sobre R, que é o resultado da esfera. Tá? Então isso aí realmente é geral, né? É uma generalização do caso da minha esfera. Assim, né, a gente pode substituir, né, aquele 2 sobre R por essa expressão aqui para chegar na forma geral da equação de Young-Laplace. ΔP igual a gama 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Né, onde esse 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 é chamado de J, que é a curvatura média da minha superfície. Tá certo? Na aula que vem a gente continua a partir daqui, tá certo? E a gente vai conversando. Alguma dúvida, gente?